Eu faço isso para poder transmitir essa mensagem. Quero falar sobre os produtos químicos, a indústria alimentícia, sobre como a vida das pessoas pode mudar. Não precisam se sentir zumbis como eu me sentia nos meus 20 anos quando comia processados. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Revela todas as mentiras sobre alimentos, né? Isso mesmo. Todas as mentiras da indústria de alimentos e que dizem que é saudável pra gente, mas na verdade é muito, muito ruim, né? Isso. Então, minha missão sempre foi educar o público sobre os produtos químicos presentes nos alimentos americanos. No meu primeiro livro, The Food Baby Way, era tudo sobre os produtos químicos, como tirá-los da nossa dieta. Este livro, na verdade, vai um passo adiante e mostra os bastidores, revelando exatamente o manual de jogadas que a indústria alimentícia usa para continuar nos vendendo esses produtos químicos, para continuar nos confundindo sobre o que é realmente saudável, para que continuemos comprando os produtos deles. Sério, então é marketing falso, né? Com certeza. É embalagem, é o marketing, linguagem, palavras que eles usam. As coisas que vê tudo, nas redes né? sociais, as É. coisas que vê na mídia. E eles vão colocar uma mulher ou um homem saudável, né? Em forma na embalagem pra dizer que é assim que você vai ficar. Mesmo que não seja bom pra você, seja lá o que for, Isso né? mesmo. Tudo marketing. Muito disso Ok. E... Mesmo que eles tenham ingredientes que mostram que tem produtos químicos e coisas ruins, né? Eles estão dizendo outras coisas na frente. Isso mesmo. Na aparência parece bom, mas por trás tá a porcaria, né? O exemplo perfeito disso é a Coca-Cola Diet. Ou A Coca-Cola Diet faz parte do nome. Isso faz você pensar que vai continuar magro e em forma, que vai se sair bem comendo 0 calorias e desfrutando desse efeito energético da cafeína e doçura da bebida. Mas o que está acontecendo no seu corpo é que está consumindo adoçantes artificiais que enganam seu cérebro, fazendo-o pensar que está recebendo nutriente porque é doce, tem gosto de algo que tem calorias, nutrientes, mas na verdade você não recebe essas calorias. Então seu corpo pensa, espera aí, ainda preciso de nutrição, ainda preciso de nutrientes. E seu corpo continua desejando mais comida. E você come mais do que faria normalmente. Assim, entra nesse ciclo de dietas de altos e baixos sem nunca conseguir se libertar. E aí, Quantos químicos tem na Coca Diet? Você sabe quantos ingredientes? É muito? não são muitos, mas os ingredientes são terríveis. São ruins, entendi. Um dos ingredientes é corante caramelo. O corante caramelo não é o tipo que você faz quando queima açúcar, mas é feito em laboratório. Estudos em animais mostraram que ele está relacionado ao câncer. Isso é um corante caramelo. Definitivamente você não quer consumir regularmente em uma bebida, sabe? Você tem visto comerciais da Coca Diet? Não. Tem esses comerciais incríveis que eu tava vendo há alguns meses. Era uma garota bem tranquila, né? E ela tava tipo, eu vi uns dois, né? Tem um cara e uma garota, essa garota casual que diz, a vida é curta, toma uma Coca Diet, né? Tome porque você pode. Eles estavam quase dizendo, isso é ruim pra você, né? Tipo, a vida é curta, aproveite uma Coca Diet. Se divirta, faça isso ou aquilo. Sim, eles estão na batalha agora em termos de... Não estão tentando dizer que é bom pra você. Sim, bem, eles conseguiram se safar de muitas coisas. E há muitas histórias que compartilho no livro que mostram como a indústria de refrigerantes, seja Coca-Cola ou Pepsi, tentou mudar nossa perspectiva sobre saúde e dieta neste país. Eles disseram, sabe de uma coisa? Não se trata de açúcar ou carboidratos que são a base de nossa alimentação. Na verdade, é sobre gordura. Você deveria eliminar a gordura da sua dieta. Ou, hey, por que não se exercita mais? Há evidências de que não só conspiraram com o CDC e outros funcionários do governo, mas também conspiraram com professores de algumas das universidades de mais alto nível em nosso país para tentar persuadir o público de que temos um problema por não nos exercitarmos o suficiente, quando na verdade estamos consumindo muito açúcar. E muitas calorias vazias, que são seus produtos, né? Uau. Então, Quantas dessas empresas realmente estão vivendo por essa mentalidade de te alimentar com mentiras? boa pergunta. A maioria das empresas que são as grandes empresas de alimentos tradicionais, como a Kellogg's, a General Mills, a Campbell's, a Coca-Cola, a Pepsi, a Mondelez, a Kraft Heinz, são aquelas que realmente conseguiram se safar. E não quero dizer de um assassinato, mas elas conseguiram.
Porque o que aconteceu é que elas estão usando o mesmo manual de jogadas da indústria do tabaco quando se trata de determinar do que as pessoas gostam, o que as torna viciadas em alimentos e o que as faz continuar comprando esses produtos. A maioria dos produtos químicos que foram inventados nos últimos 50 anos ou mais foram inventados por uma razão: para melhorar o lucro da indústria alimentícia. Não para melhorar nossa saúde, não por nossa nutrição, não para nos tornar mais saudáveis, para ajudar a alcançar nossos objetivos de saúde ou evitar doenças. Só estão lá para melhorar o lucro da indústria alimentícia. Pensa nisso. Quando você olha para a lista de ingredientes e vê todos esses produtos químicos diferentes, eles não servem a um propósito para sua nutrição, corpo, para fazer você se sentir bem. Só servem aos interesses da indústria alimentícia. Esse exemplo pode ser mostrado de uma maneira realmente antiética, quando você compara nossos alimentos com os alimentos de outros países. Por exemplo, as batatas fritas do McDonald's, aqui nos Estados Unidos, elas são feitas com uma série de produtos químicos diferentes. Um dos produtos químicos é o de metilpolisiloxano. É o mesmo ingrediente da massa de modelar silipuri. É um ingrediente preservado com formaldeído e um ingrediente que a FDA nem sequer estudou ou aprovou de fato para estar no nosso sistema alimentar. E como pode estar no McDonald's se não foi aprovado pela FDA? Bem, é considerado seguro. É geralmente reconhecido como seguro, mas o próprio ingrediente é considerado seguro pela própria indústria alimentícia e não pela FDA. Existe essa suposição subjacente de que nossos ingredientes estão sendo gerenciados e testados quanto à segurança pelo governo, mas a FDA não possui nenhum mecanismo para fazer isso. Então, dependem da própria indústria alimentícia para dizer, isso tá ok. Na Europa, tem padrões diferentes. Dizem, você precisa provar que é seguro antes de colocar no alimento. Na Europa, quando você olha para as batatas fritas do McDonald's, tem 3 ingredientes básicos. Sério? Batata, óleo, dextrose, que é açúcar. E depois você pode adicionar o sal, só depois de fritar, para que possa determinar quanto sal tem nas batatas fritas na Europa. Mas aqui a situação é totalmente diferente. Acho que um dos comportamentos mais antiéticos é quando grandes fabricantes de alimentos, especialmente os americanos, começam a mudar seus produtos no exterior para cumprir regulamentações e não fazem essas mudanças aqui. Um ótimo exemplo disso é As empresas de alimento americanas mudam coisas no exterior porque são obrigadas, né? Certo. E aí eles cortam custos aqui para economizar dinheiro. Sim. Um ótimo Uau. exemplo disso foi a petição que iniciei para remover corantes alimentares artificiais do macarrão com queijo da Kraft. Na Europa, se você usar amarelo 5 ou amarelo 6 no produto, ou qualquer um desses corantes alimentares artificiais, tem que ter um rótulo de aviso. Pode causar efeitos adversos na atividade e atenção das crianças. Agora, esse rótulo de aviso é obrigatório pelo governo. Se você usar esses ingredientes. Mas aqui nos Estados Unidos, você pode usar esses ingredientes. Em vez de colocar o rótulo de aviso no macarrão com queijo da Kraft na Europa, a Kraft disse, sabe o quê? Vamos mudar os ingredientes. Vamos usar beta-caroteno e páprica. Vamos usar lá. Mas não vamos mudar nos Estados Unidos. Eles sabem que o produto pode causar hiperatividade em crianças, mas escolhem não mudar isso porque nosso governo permite que eles façam isso. Eu sinto que essa é a prática alimentar mais antiética de todas. Porque, como empresa, como alguém que serve alimentos para você, para as pessoas, acho que você tem a obrigação ética de dizer, sabe de uma coisa? Eu devo servir o menos prejudicial possível às pessoas. Não devo saber essas informações sobre regulamentações e ignorá-las para diferentes populações porque posso sair impune e ganhar mais dinheiro. Uau, loucura. Você fez uma campanha contra a Kraft há algum tempo, né? Isso mesmo, recebeu mais de 300 mil assinaturas. Para com Sim, isso. é. A Kraft mudou, removeu os corantes alimentares artificiais do Eles macarrão fizeram? com queijo. É? Removeram o amarelo 5 Sim, ou algo tiraram. assim? Sério? É, acabou. 300 mil assinaturas, eles removeram 1 ou 2 ingredientes e... Sim, eles mudaram de novo e foi engraçado, porque a maneira como eles lançaram, é claro que eles não deram crédito aos ativistas ou às pessoas que estavam exigindo, todos os pais que escreveram e enviaram cartas. Em vez disso, eles disseram, isso é novo e melhorado, é o mesmo macarrão com queijo que você sempre amou. Eles realmente apenas o tornaram, sabe... Não disseram, ouvimos suas vozes, Não foi como os clientes queriam isso. Certo. Você fez isso com a Subway também, né? Lembro de você fazer uma campanha com um vídeo
que tinha um ingrediente de tapete de yoga ou algo assim, né? Isso, no esse pão. é outro exemplo de um ingrediente. Era chamado azodicarbonamida. Apelidamos de químico do tapete de yoga. Eu não sei o que isso significa. O que são esses produtos químicos? Sim, é um produto químico usado como condicionador de massa. Quando você olha para um pedaço de pão que foi fabricado e vê todos aqueles pequenos buracos minúsculos, todos em perfeita ordem. Mas se você assar pão em casa, ou se o pão tiver um grande buraco no meio, e se você conseguir um pão realmente bom no restaurante onde eles assam, ele não é uniforme. Bom, o azodicarbonamida torna o pão uniforme. De forma que se você é um gigante do fast food e quer seu pão todo igual, feito exatamente da mesma forma para que as pessoas saibam o que esperar quando chegar lá, e torna o processo mais barato em termos de tornar mais rápido de produzir. Isso é o que eles estavam usando. Este ingrediente não era apenas proibido na Europa e em outros lugares do mundo. Você seria multado em várias centenas de milhares de dólares em Singapura se usasse esse produto químico por causa das interações que ele tinha, não apenas por estar no ar e poder ser inalado, mas também, quando é decomposto, se transforma em um cancerígeno. E sabendo que a Subway estava usando esse produto químico aqui nos Estados Unidos e não em outros lugares do mundo, porque o Subway era a maior, se não a maior rede de fast food devido a essa campanha, eu acredito. Eles eram os maiores, Eram os né? maiores, sim. Maior que McDonald's ou... Eles tiveram mais lojas do que o Sério? McDonald's no momento. Caramba! Eram Uau. sim. Há 4 anos atrás, tinham mais pontos que o Uau. McDonald's. Estavam no mundo todo, mas eles estavam escolhendo usar esses produtos químicos mais baratos e alarmantes aqui nos Estados Unidos. Essas campanhas não se tratavam de remover esse ou aquele produto químico e tornar esses produtos super saudáveis. Era sobre mostrar o que estava em seus alimentos, fazer as pessoas tomarem consciência disso. E não só conscientizar as pessoas, há uma tendência incrível acontecendo no mercado onde as pessoas querem alimentos orgânicos e naturais agora. É um mercado contínuo que continua crescendo, porque as pessoas estão se conscientizando sobre o que são esses produtos químicos e não querem mais consumi-los. É uma coisa linda. Estamos nesse incrível movimento alimentar e através dessa mudança e sendo um catalisador para essa mudança, sendo uma voz para essa mudança, recebi uma enorme resistência de vários especialistas e chamados especialistas. Não sabia que eles eram especialistas contratados na época. Eu tinha minhas suspeitas de que eram contratados pela indústria alimentícia e química. Recebi uma enxurrada de críticas online. Isso veio do nada. Na época, não sabia como lidar com isso e a única maneira que eu sabia era só sentar e não ouvir. Eu cancelei os alertas do Google porque eu não apenas, sabe... Tem tanta negatividade, tanta né? negatividade e percebi que minha missão não deveria ser baseada no que as pessoas dizem sobre mim, seja positivo ou negativo. Quando algo positivo acontecia na imprensa, eu pedia para minha mãe e minha equipe não me enviarem. E também pedia que nada negativo me fosse enviado, porque minha missão deve vir de dentro. A razão pela qual estou fazendo isso não é para ser popular ou ser destaque numa revista famosa, é para transmitir essa mensagem. Eu quero falar sobre os produtos químicos, eu quero falar sobre a indústria alimentícia, sobre como a vida das pessoas pode mudar e não ser mais como um zumbi, como eu me sentia no início dos meus 20 anos, comendo comida processada. Como resultado de eu ser uma ativista e entrar nesse tipo de ambiente de destaque, logo após o lançamento do livro, depois de aparecer nesse podcast, meu mundo explodiu. A revista Time entrou em contato dizendo: "Estamos te nomeando uma das pessoas mais influentes da internet." E eu fiquei tipo, o quê? O quê? Logo ao lado de Barack Obama? Não, vocês estão loucos. Jimmy Fallon? Estão loucos. Estão loucos. Eu estava recebendo esse tipo de reconhecimento, mas ao mesmo tempo estava sendo pressionada por essa agenda. Essa agenda da mídia para me retratar como pseudocientífica, ou alguém que não entende os produtos químicos, alguém que só está causando medo, tentando assustar as pessoas com esses produtos químicos na comida processada. Eles queriam me retratar assim. Então, me vi nessa espécie de frenesi midiático, com todas essas pessoas querendo me entrevistar, mas por razões erradas. Eu comecei a analisar o que estava impulsionando algumas dessas entrevistas
quem eram as pessoas por trás desses pedidos e quem eram os antagonistas na história que estavam entrevistando, ficou muito claro que havia uma campanha financiada pela indústria alimentícia e química, conduzida por várias empresas de relações públicas diferentes para me atacar como mensageira da mudança e fazer o que quer que pudessem fazer para me fazer parar. Eles não apenas queriam fazer tudo o que podiam para me fazer parar, mas queriam confundir o público para que, quando alguém ouvisse algo que eu dissesse, tentassem questionar e dizer, bem, talvez ela esteja sendo meio extravagante sobre Eu lembro isso. de ver isso no Twitter, né? Tinha uma enxurrada de resposta pra tudo que você postava e as pessoas estavam postando spam e tal. Aquilo, na verdade, foi uma campanha de AstroTurf. Na verdade, essa é uma tática que não é usada só para derrubar ativistas, mas também para derrubar ideias no público. Quando a indústria alimentícia quer que você acredite em algo específico, ou a indústria química, ou um grande conglomerado, ou qualquer tipo de indústria, eles não só contratam AstroTurfers, grupos de trolls online, realmente, sabe... Apenas tentar te calar, né? Só para tentar fazer as pessoas calarem a boca, ou fazer com que as pessoas que estão tentando mudar o status quo se sintam estúpidas em relação a isso. Eles farão o que puderem para tentar fazer você parar de compartilhar a verdade. Eles não apenas te intimidarão online, mas também entrarão em sessões de comentários de artigos da mídia mainstream, tentarão discutir com as pessoas lá, mostrar comentários falsos para ficar do lado da indústria alimentícia, ficar do lado das corporações. Não apenas existem esses grupos de trolls online, mas eles estão realmente sendo conduzidos por esses grupos de fachada, que parecem ser independentes de terceiros. Eles têm esses nomes longos e sofisticados. Associações. Esses conselhos. Têm nomes longos e sofisticados, mas na verdade estão sendo financiados pela Coca-Cola ou pela Monsanto e todas essas outras grandes empresas de alimentos e produtos químicos que estão tentando conduzir a agenda. Um exemplo perfeito disso que aconteceu recentemente é... Tenho certeza que viu. Manchetes por toda parte. Óleo de coco não é saudável. Estava na capa da USA Today. Uau. Estava em todos os lugares. Como alguém que tem estudado saúde e nutrição há mais de 10 anos, fiquei tipo... Uou! Como não é saudável? Não tô falando só da USA Today. Estava em tudo. E isso ocorreu porque a American Heart Association estava transmitindo a mensagem e as pessoas acreditam nessa associação. Poucos sabem que o selo da AAJ costumava estar em cereais ruins para a saúde, como os cereais açucarados. Já tiveram seu selo? Você basicamente pode comprar o selo deles e colocá-lo. Ele estava no Subway, estava em muitas redes de fast food diferentes, mas não é só isso. As pessoas veem essa Associação Americana do Coração e simplesmente acreditam automaticamente. Elas nem sabem que grande parte disso é impulsionada pela indústria alimentícia e química e que seus especialistas estão sendo pagos secretamente nos bastidores pela indústria do milho e da canola. Louco. A indústria do milho e da canola está impulsionando a mensagem de que o óleo de coco não é saudável, porque veem as vendas de óleo de coco superarem as vendas dos seus óleos. As pessoas estão se conscientizando de, espera, como o óleo de milho é produzido? Como o óleo de canola é produzido? É produzido por um hexano, um gás altamente cancerígeno. É inflamatório no meu sistema? Ele tem excesso de ácidos graxos ômega 6. Não é de se admirar que eu precise de ômega 3 na minha vida. E porque meu corpo está desequilibrado, porque estou enfrentando depressão e Alzheimer e todas as outras doenças, você vê uma manchete e simplesmente acredita. Era tão convincente que minha mãe estava me mandando mensagens de texto e dizendo, Vani, eu te disse. Eu nem gostava de óleo de coco mesmo. Uau. Ela só gosta da boa e velha manteiga tradicional, Claro, que é bom. claro, é. Mas sempre dizemos a ela, se for fritar algo, frita com óleo de coco em vez de óleo de canola, milho ou soja. E ela diz, olha, está em todos os jornais. E até ela acredita nisso. Enquanto isso, se você não olhar além da manchete, não investigar quem está impulsionando essa mensagem e os especialistas que estão sendo pagos para promover essa agenda, você vai sofrer como indivíduo, porque vai acreditar nessas informações e vai tomar decisões sobre sua saúde e o que está alimentando sua família, e estará preparando o terreno para o fracasso. Isso é o que Feeding Lies trata. Expor essas táticas, expor esse manual de jogadas para que você, consumidor,
se torne um investigador de saúde por conta própria. Você pode ver além de uma manchete agora depois de ler esse livro. Quando você vê uma série de comentários acreditando em algo que sua intuição está dizendo, eu não sei sobre isso, você pode cavar mais fundo e dizer, isso é uma campanha de AstroTurf? Eu te dou táticas sobre como lidar com isso se acontecer com você. Se você estiver deixando um comentário e as pessoas te intimidarem por uma crença ou opinião. E não só isso, mas há mentiras específicas lá que nos afetam todos os dias no supermercado. Quando você vê um rótulo que diz sem glúten, e você está numa dieta sem glúten, isso não significa que esse produto é seguro. Não significa. Pode ser sem glúten, mas tá cheio de químicos, né? Isso, como você a disse. indústria de alimentos adora uma boa dieta. Adoram qualquer coisa que possam usar para comercializar alimentos processados de uma maneira diferente que seja elegante e moderna. A moda atual é o sem glúten. Na verdade, a próxima é a dieta cetogênica. Você até vê a Slim Fast lançando produtos cetogênicos, mas os produtos deles são lixo. São absolutamente prejudiciais para o seu corpo. Estão cheios de produtos químicos sintéticos, vitaminas e minerais artificiais, adoçantes artificiais diferentes que fazem seu metabolismo simplesmente parar, porque começam a criar o intestino permeável. E você tem todos esses produtos químicos que realmente não deveriam fazer parte da sua dieta, quando, na verdade, é tão simples quanto o detox das 3 perguntas que eu falo no livro. Por que a indústria de alimentos não oferece só orgânico? Porque eles precisam de tantos químicos. É porque fica mais barato, eles podem ganhar mais grana? Qual é a razão? Isso torna... Talvez o sabor, mais açúcar ou algo assim, Bem, talvez. na verdade, é sobre a vida útil do produto. Por quanto tempo podemos mantê-lo na prateleira? E então, o quão viciante podemos torná-lo para que as pessoas comprem? Uau. O ingrediente mais viciante atualmente em nosso suprimento de alimentos são os aromas, os sabores adicionados, porque esses sabores não são encontrados na natureza. Mesmo que Eles digam, têm... parece natural. Sim, mesmo que diga sabor natural, não é um sabor que é achado na natureza. Porque quando você come a melhor blueberry que encontrou na natureza, ela vem com fibras, micronutrientes, vitaminas e minerais, tudo para você ter aquele sabor incrível, junto que envia um sinal ao seu corpo de que está saciado, se sente ótimo. Você recebe nutrição disso, não vai comer em excesso. Você vai comer algumas e vai se sentir muito bem. Agora, se você come batatas fritas, carregadas com esses sabores ou extrato de levedura, ou algumas dessas outras táticas que a indústria de alimentos usa, você vai comer cada vez mais desses alimentos. E esses alimentos são um lixo processado que não tem valor. Eles estão literalmente usando lixo para nos vender, para que continuemos comendo, mas na verdade não estão fornecendo nutrição para o corpo. E é por isso que você quer mais, porque não tem nutrição, né? Exato. Viciante, e você quer mais para Bem, se satisfazer. Isso, e você também está recebendo um estímulo cerebral daquele composto químico que diz, isso é tão gostoso. Sem esses sabores, a comida não teria um gosto tão bom assim. Não seria, você ficaria, não é tão bom. Tanto faz, né? É sintético, mas é gostoso, infelizmente. Sim, eles usam exatamente a mesma ciência que usaram com a indústria do tabaco para tornar cigarros viciantes. Eles estão usando esses mesmos cientistas para tornar os alimentos viciantes também. Precisamos estar cientes disso. Se vivemos em um país onde estamos indiscutivelmente doentes, com taxas de doenças disparando, temos um problema e precisamos prestar atenção. Graças às redes sociais e aos ativistas e às pessoas por aí, adoro as pessoas que me seguem online, porque elas não só se preocupam com a própria saúde, mas também estão dispostas a espalhar essa mensagem. E é assim que conseguimos fazer a indústria de alimentos mudar. Sem elas espalhando essa mensagem, compartilhando essas campanhas e divulgando as informações desse livro sobre o que está acontecendo no fornecimento de alimentos, essas mudanças não estariam acontecendo em termos de as pessoas pedirem alimentos de maior qualidade. Certo. O desafio é a disseminação de fake news, como o caso do USA Today e de outros sites confiáveis, né, que divulgam essas coisas. Como saber o que é real e falso, quando os sites mais confiáveis também estão caindo nisso? É muito triste, porque acho que muitos jornalistas não estavam cientes do que estava acontecendo. Um ótimo exemplo é que fui entrevistada para estar na revista The Atlantic, e eles fizeram um perfil sobre mim e o Dr. James Hamlin.
que adora os seus textos. Ele é um escritor realmente fantástico para eles. Ele é médico, acho que estudou em Harvard, e um dos antagonistas da história. Ele entrevistou um professor da Universidade da Flórida. Quando ele me pediu um comentário direto sobre esse professor, eu disse: olha, eu tenho quase certeza de que ele está trabalhando com a Monsanto e as corporações químicas e você precisa investigar isso. E ele perguntou diretamente a ele: você está trabalhando com as corporações químicas e a Monsanto? E ele negou. E então, 6 meses depois, na capa do New York Times, foi revelado que esse cara estava recebendo dinheiro da Monsanto por meio do Freedom of Information Request Act. Isso é algo que não foi divulgado e esses eram especialistas entrevistados que estavam tentando dizer que minha mensagem é muito extravagante, que não há embasamento científico por trás do que eu estava dizendo. E, bom, a pior parte é que eles tentaram me atacar como indivíduo, ao invés de atacar as próprias ideias que eu estava apresentando. Porque em cada campanha havia evidências científicas e organizações sem fins lucrativos, com cientistas que as respaldavam, seja o NRDC, a Consumers Union, Environment Working Group ou o Center of Science and Public Interest. Cada uma dessas organizações concordou com a remoção dos produtos químicos que eu estava propondo ou com a transparência que eu estava pedindo às empresas, como a Starbucks. Uma das minhas grandes campanhas foi sobre a Starbucks e, na verdade... Abóbora, né? sim, o latte de abóbora Fomos juntos com a Starbucks especiarias. aqui na rua, Nós perguntamos a eles... Você disse, mostra o rótulo, e você estava olhando todos os ingredientes. Eu lembro de filmar isso. Sim, e eu adorei. Estávamos numa pequena Foi busca. divertido. Foi ótimo. Não só a Starbucks respondeu a essa campanha e removeu o corante de caramelo do latte de abóbora com especiarias, mas eles finalmente divulgaram os ingredientes de todas as suas bebidas pela primeira vez na história como resultado. Porque essa foi a base daquela campanha. O fato de que as pessoas estavam comprando todas essas bebidas na Starbucks e não tinham ideia do que tinha nelas. Por anos e anos, a Starbucks escapou simplesmente não divulgando o que havia nas bebidas. E o pior de tudo é que não só tinham ingredientes semelhantes ao da Coca Diet, mas estavam se passando por um estabelecimento de café mais sofisticado e de alta qualidade, mas estavam usando os mesmos ingredientes que o Dunkin' Donuts e outros, quando você descobriu que realmente estava neles. Ambos viciantes, né? Sim. Bem viciantes. É. Tem um gosto muito bom. É por isso que eu não bebo mais, porque é bom demais pra ser verdade, né? Agora, quais são as perguntas? Você disse que tem 3 perguntas que a gente tem que fazer para o detox? Sim, então, esse é um desafio que eu proponho para qualquer pessoa que realmente queira mudar a forma como ela come. Não se preocupe em fazer uma nova dieta, não se preocupe com as últimas tendências de saúde. Faça essas 3 coisas simples. Se pergunte essas 3 coisas simples e veja onde isso te leva depois de uma semana. A primeira coisa que quero que se pergunte, então, há um prato de comida na sua frente, você decide o que comer. A primeira coisa que quero que se pergunte é quais os ingredientes. Se puder identificar todos os ingredientes do que está comendo e souber por que eles estão lá, e talvez identificar algumas coisas que não deveriam estar lá, ou coisas que não sabe o que são, então eu não quero que coma essas coisas até saber e descobrir. É tão simples quanto uma busca no Google ou acessar foodbaby.com e olhar nosso glossário de aditivos e determinar se isso é algo que eu quero colocar no meu corpo. Quais são os ingredientes? Então, quero que você se arrisque e diga, ok, aqui estão os ingredientes que estou comendo. Esses ingredientes são nutritivos? Eles realmente vão servir para uma parte benéfica da minha vida diária? Eles vão me ajudar a me sentir bem, me dar energia, me fornecer vitaminas e minerais, me ajudar a evitar doenças? Existem ingredientes aqui que realmente vão beneficiar o meu corpo? Eles são nutritivos? Agora, um desses ingredientes pode ser o açúcar. Você pode ter identificado, ok, eu sei o que é açúcar, quais os ingredientes, eu sei o que é açúcar. Mas você pensa, o açúcar é nutritivo? Bem, todos sabemos a resposta para isso, né? Não há nutrição no açúcar, né? É gostoso, né? É mais viciante que a cocaína. Faz com que seu sistema imunológico se deteriore. Isso causa doenças hepáticas. Há tantas coisas diferentes, diabetes,
doenças cardíacas, você tem que tomar uma decisão então. Esses ingredientes são nutritivos? Se você apenas se perguntar isso, talvez coma um pouco menos desse açúcar. Eu acho que sim. Em seguida, a terceira pergunta que quero que você se faça é: de onde vem isso? Você ainda pode olhar para o componente do açúcar e pensar: de onde vem esse açúcar? Espera, esse açúcar refinado branco que estou comendo nessa rosquinha, ou seja lá o que for. O que quer que esteja comendo. Não disse que está comendo uma rosquinha. Você pode pensar: como ele ficou branco? Porque a cana-de-açúcar lá fora é verde e marrom? Como ficou branco? Bem, eles estão clareando. É loucura. De onde vem esse ingrediente? Talvez seja um pedaço de carne que está comendo? E você percebe: ok, quais os ingredientes? É um pedaço de carne bovina. Isso é nutritivo? Sim, tem nutrição. Mas agora está se perguntando: de onde isso vem? Está vindo de um confinamento numa fazenda industrial, onde o animal está sendo bombeado com hormônios de crescimento ou antibióticos para engordar e crescer mais rápido do que deveria? Comendo milho e soja transgênicos? Comendo coisas que não deveria estar comendo em primeiro lugar? Uma das histórias que conto aqui é que os antigos Skittles são dados ao gado, e é totalmente verdade. Sério? Sim, doces antigos são dados aos animais nesse país para engordá-los. Uau. Não estou dizendo que todas as fazendas fazem isso, mas estou dizendo que existem algumas. E você precisa saber de onde vem sua carne. Você é o que sua comida também come. Descubra de onde vem a sua carne. Descubra de onde vem a sua comida. Como ela é produzida antes de comê-la? Se você se fizer essas 3 perguntas simples todas as vezes que comer, você não só aprenderá muito sobre como está comendo e o que está comendo, mas também começará a questionar realmente sua própria dieta. Eu acho, espero, de uma maneira que lhe dê a oportunidade de pesquisar e aprender mais sobre o que você quer comer nesse mundo. E eu acredito que essa seja a chave final para se sentir bem. É saber o que você está comendo. É. Sim. Eu sou bem exigente com o que eu como sempre nos mesmos 3 lugares. Toda semana são apenas salada, vegetais e um pouco de carne. Eu tento seguir a abordagem do Mark Ryan, onde ele fala vegetais e algumas frutas, sementes, nozes e um pouco de carne Sim. de vez em quando. Eu acho que você só precisa viver por esses princípios, né? E garantir de onde eles vêm e que não há produtos químicos adicionados e você vai ficar bem. É assim que alimento minha filha. É exatamente assim que alimento minha filha. Eu dou Muitos ela... vegetais. Começo com vegetais, depois um pouco de carne, talvez sementes e nozes, e então frutas. É isso. Embora eu tenha percebido que eu estava comendo muitas amêndoas, né? E consumindo muito leite de amêndoa e petiscando amêndoas o dia inteiro, eu estava começando a ter erupções cutâneas, né? Ah, sério? É. Das amêndoas? Eu acho que foi por causa das amêndoas, porque eu tava comendo muito. Eu tava tomando 12 smoothies por dia com leite de amêndoa, comendo amêndoas, manteiga de amêndoa, maçã, banana. Era pra todo lado, né? Porque eu ouvi falar que amendoins eram ruins pra saúde, eu pensei, ok, tem que fazer essa coisa de amêndoas por um tempo, né? E agora reduzir, ele disse, olha, coma outras castanhas, manteiga de coco por um tempo, diminua isso, e eu não tive mais as erupções. Ah, isso é muito bom. Aí ele disse, deve ser overdose de castanha, né? Sim. Alguns desses alimentos saudáveis, você tem que estar bem ciente do que eles podem também fazer e te afetar de alguma forma se você exagerar nisso, né? Sim, essa é uma das razões pelas quais você nunca me verá recomendando uma dieta específica. Porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente. Mas os princípios do detox de 3 perguntas continuam válidas, não importa quem seja. E o que seria a derrubada tóxica Sim, de 48 então, horas? a derrubada tóxica é sobre em 48 horas. Você lê esse livro e pensa, puxa, minha despensa está cheia disso. Preciso resolver isso ou preciso mudar. Tenho comprado coisas erradas, tenho caído nessas mentiras e preciso fazer algo a respeito. Algo drástico. Isso é a derrubada tóxica de 48 horas no final do livro. E eu divido para você em 48 horas. Aqui está o que você vai comer, aqui o que vai fazer, aqui está como vai limpar a sua despensa, aqui está o que você precisa ficar atento. Isso vai te preparar e então você vai poder começar o detox de 3 perguntas do zero e dizer, ok, é assim que eu vou viver a minha vida a partir de agora, quando eu decidir o que vou comer. E quanto aos orgânicos, todo alimento orgânico é bom ou alguma dessas empresas orgânicas agora estão usando o nome orgânico? Mas também tem outros ingredientes químicos
nos bastidores que são ruins. Sim, então... É possível fazer isso e ser orgânico ou precisa ser totalmente orgânico? Sim, existem diferentes níveis de orgânicos. Sim, a 100% orgânico, que você verá também o selo de certificação do USDA. E É algo que dá pra confiar, né? Sim. 100% orgânico deve ser bom. sim, Ok. então, para usar o selo de orgânico certificado pelo USDA, apenas 95% dos seus ingredientes precisam ser orgânicos. E os outros 5% podem ser outros itens não orgânicos aprovados na lista. Há uma outra longa lista de itens não orgânicos aprovados que são permitidos em alimentos orgânicos. Um desses ingredientes, aliás, é a carragenina, que está sendo questionada no momento. Estão propondo removê-la dessa lista, o que é ótimo, porque é um dos ingredientes que você encontrará nos leites de nozes que pode perturbar o intestino, afetar o metabolismo e também está relacionada ao câncer. A outra parte é que algo pode ser 70% orgânico. Para usar a palavra orgânico, você só precisa ter 70% dos ingredientes orgânicos. Os outros 30% podem ser qualquer coisa sob o sol. Esse é o aspecto que mais me preocupa. Quando você vê orgânico no rótulo sem o selo do USDA, você realmente precisa virar o rótulo e olhar os ingredientes e garantir que os ingredientes sejam bons. Agora, isso me pegou. Eu caio nessa armadilha o tempo todo, porque às vezes vejo orgânico e pego o produto sem pensar. Mesmo eu, que sou a melhor leitora de rótulos do mundo, conheço tudo. Sinto que sei muito sobre rótulos e... Você estudou por anos, me né? pegou. E, Uau. cara, você realmente precisa prestar atenção. Outra coisa que também acontece é que grandes empresas gostam de comprar muitas empresas orgânicas menores. E quando compram essas empresas orgânicas, muitas vezes mudam os ingredientes. Na verdade, essa é uma das razões pelas quais comecei minha própria empresa de alimentos, a Truvani. Estava cansada disso acontecer. Aconteceu com meu próprio suplemento de açafrão que eu estava tomando. Uau. Você estava tomando esse suplemento. Sim. Outra empresa comprou e aí mudaram os ingredientes. Aham. Sério? Eu disse, chega, vou fazer disso minha missão. Garantir que eu crie meus próprios produtos nos quais eu acredito. E foi isso que fiz com a Truvani. Tem sido uma jornada incrível. Agora temos 5 produtos. É muito divertido ver tudo ganhar vida. Temos literalmente sinto que é o pó de proteína vegana mais puro do mercado. Possui 5 ingredientes. É simplesmente incrível. Você diz 5 ingredientes. 5. É engraçado porque o Derek Hopper é um bom amigo, tá trabalhando com você na Truvani. Ele me disse um dia que é muito difícil criar um produto porque a Vani é tão exigente sobre o que é permitido, só podemos usar uma certa quantidade de ingredientes, e você não consegue encontrar alguns desses que você precisa para fazer isso, então o topo da linha, melhor qualidade, e poderíamos lançar muitas outras coisas mais rápido, mas a gente não pode devido ao padrão que a Vani estabeleceu. Você tem esse alto padrão, né, de produtos confiáveis, é incrível. Nosso amigo Mark Sisson acabou de vender a empresa Primal Kitchen para Heinz, né? Isso mesmo. Por alguns milhões. E eu acho que era uma das preocupações dele, né? Se eles iriam tentar mudar ingredientes. Ele disse a todo mundo, acho que em um comunicado de imprensa, que eles não iriam e que ele estaria na equipe por um longo tempo. Eu acho que é uma preocupação que muita gente tem, que essas empresas que a gente ama, esses alimentos que a gente ama também, são comprados e a gente não sabe de nada, né? E tudo depende de quem está encarregado dos ingredientes. Se Mark for um encarregado, tenho confiança de que vai permanecer limpo. Adoro Mark, adoro o que ele faz. O ketchup dele é incrível. É o único ketchup que minha Sério? filha come. Não tem açúcar, é incrível. Provavelmente o Heinz é tudo açúcar, né? Sim, é todo açúcar. Seria ótimo ver o Primal Kitchen em todos os bares e hamburguerias nos Estados Unidos, mergulhando as Seria batatas incrível. fritas, seria incrível. É. Seria ótimo. Mas sim, estou animada com isso, porque adoraria ter um ketchup melhor disponível. Porque Aí eu está. amo ketchup. É, pois é. É tão bom. Então, Vocês estão numa missão agora para construir a Truvani e ter... Qual o padrão de ingredientes que vocês têm? tem que ser coisas que não usemos nenhum aditivo desnecessário. Isso é por exemplo. O que isso significa? O que é um aditivo desnecessário? Muitas empresas usarão aditivos para que seus produtos tenham uma determinada aparência.
Ou para que Ou o produto cheire. flua melhor numa máquina porque está sendo produzido em massa, ou... E mistura melhor. Certo, ou é usado como extensor de prateleira para que possam mantê-lo na prateleira por mais tempo e ganhar mais dinheiro. Essa tem sido uma das batalhas entre diferentes fabricantes, como: hey, não vamos usar esses conservantes. Não, desculpe. Não vamos usar glicerina vegetal. Mesmo que seja um ingrediente aceitável, não é algo com o que eu cozinharia na minha cozinha. Não vamos usar isso. Não vamos usar sabores naturais que estão lá para enganar a pessoa e fazê-la acreditar que a baunilha de verdade está no seu pó de proteína. Não. Vamos usar apenas fava de baunilha real. Sim, eu sei, custa muito ter o pó de fava de Fica mais baunilha em nosso caro, é. produto. Mas eu quero que as pessoas tenham a coisa real. Eu quero que as pessoas comam comida de verdade. Nossa missão é comida real, sem produtos químicos adicionados, produtos sem toxinas, rótulos sem mentiras. É disso que se trata. O que é interessante é que quando empresas maiores compram empresas menores, muitos desses produtos mudam. Mas uma das maiores tendências que está acontecendo agora é o rótulo não transgênico. Você vê produtos não transgênicos em todos os lugares, vê o rótulo da borboleta ou outro sinal não transgênico. Isso foi resultado de uma campanha para fazer o governo federal rotular nossos produtos como sendo geneticamente modificados ou não. O que é realmente triste dizer é que as pessoas veem esse rótulo e dizem: hey, não é transgênico, é seguro para comer. É. Mas o que elas não percebem é que, sim, esses alimentos não são feitos a partir de sementes que foram criadas para resistir a altas doses desses produtos químicos como Roundup, mas ainda contém Roundup ou outros pesticidas, porque ainda existem muitas safras convencionais que ainda usam o Roundup e outros pesticidas sintéticos. Uma das razões pelas quais eu queria que os transgênicos fossem rotulados não era tanto pela semente geneticamente modificada que estava sendo patenteada. Eu não estava tão preocupada com essa semente. Eu estava preocupada com o fato de que ela foi criada para resistir a essas altas doses de produtos químicos. Eu não queria uma carga química em meu corpo. Eu não queria a exposição constante ao glifosato, que é o principal ingrediente do Roundup, no meu corpo, porque ele está relacionado ao câncer. Então, é um pouco triste o fato de haver essa grande indústria de alimentos não transgênicos, mas as pessoas não percebem que esses alimentos também precisam ser orgânicos para se proteger dos pesticidas sintéticos. É, você deve procurar alimentos orgânicos e que não sejam Sim, transgênicos, né? sim. E aí você sabe que é seguro. Certo, sim. Essas são as informações detalhadas nesse livro. Eu tive que passar por revisões sérias de advogados e É, você me falou para sobre isso. divulgar essas informações. E você verá tudo com notas de rodapé e referências até dizer: chega aqui. É incrível, tudo que vocês precisam tá nesse livro. Confiram ele, Feeding Your Lies, Como Desvendar o Manual da Indústria de Alimentos e Recuperar a Saúde. Eu tenho algumas perguntas finais. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta a última vez, né? Se chama As Três Ok. Verdades. Imagine que é o seu último dia na Terra, daqui a quantos anos você quiser, mas você tem que escolher o dia, né? Você fez tudo o que quis fazer, você conquistou tudo, derrubou todas as empresas de alimentos que tentaram envenenar pessoas, você criou sua família, fez tudo. E você pode deixar para o mundo 3 lições, né? 3 verdades que o mundo vai ter para se lembrar de ti. Mas você tem que levar tudo isso com você, para que não tenham mais acesso ao seu trabalho ou aos seus livros, mas tenha essas 3 verdades. Quais você diria serem as suas? Coma da terra. Descubra por que você está aqui. E vá fazer isso. Esteja presente. É uma boa lição ultimamente, né? É. Sendo mãe, o que isso diz sobre estar presente? Uau, é tudo. É absolutamente tudo. Não há nada mais importante para minha filha e para o bem-estar dela do que o estar presente. É, isso é poderoso. Há quanto tempo eu te conheço agora, Vani? 6 anos? 6 anos? Acho que sim. É mesmo? É, acho que são 6 anos. Você se lembra quando a gente se conheceu? Acho que foi em... Onde foi? Foi no... Gracias Madre. Foi aqui há Sim. 6 anos? Sério? Sim, Não. sim. Sério? Ah, eu pensei que a gente... Com que a gente se encontrou, você se lembra? Estávamos com... Não, a gente se conheceu, você estava em
Oh, cara, eu não Com consigo Ryan e lembrar. Samantha. Foi isso mesmo? Sim. Eu pensei que a gente tinha se encontrado em alguma recepção de hotel, talvez tenha sido uma outra vez, né? Eu não consigo lembrar, mas faz 6 anos. Mais ou menos, né? 5,5, 6 anos, eu É, acho. talvez seja verdade. Eu tinha acabado de me mudar pra Você cá. tinha acabado de se mudar. É, cerca de 6 anos, entendi. Andamos pela Sunset, fomos ao Starbucks. Foi a primeira vez que a gente saiu? Acho que sim. Uau, caramba. Talvez tenhamos falado no telefone antes. É, eu não consigo lembrar. Eu só lembro que viramos melhores amigos imediatamente. Pois é, foi ótimo. A gente começou uma investigação de todas as coisas e foi um prazer conhecer você ao longo desses anos, né? 6 anos, 4 anos, não importa quanto tempo. Eu quero te agradecer por continuar aparecendo e fazendo esse trabalho, porque eu sei como é ser atacado e ter pessoas tentando derrubar você, não é legal. E o fato de você continuar aparecendo e criando trabalhos como esse, e passar anos pesquisando e estudando e aplicando fatos e dados para poder respaldar suas informações, é muito desafiador isso. E você está ajudando muitos pais, está ajudando crianças e pessoas que podem estar sofrendo com desinformação, né? Eu te agradeço por todo o seu trabalho que você continua fazendo, por ser uma ótima mãe enquanto vive os seus sonhos, né? Agradeço você por isso. Pergunta final pra você, onde é que as pessoas podem te encontrar? Em thefoodbaby.com? Esse é o seu site? Só foodbabe.com. Foodbaby.com, @thefoodbaby no Instagram, Sim. Foodbaby no Facebook. E comprem o livro agora, tá disponível na Amazon, em livrarias em todo lugar. A pergunta final é, qual a sua definição de grandeza? Eu adoraria voltar à minha entrevista original com você e ver o que eu disse. Você se lembra? Eu não consigo lembrar. Nossa, eu não sei. Me pergunto se mudou. Deve ter mudado. Certo. Agora você é mãe, né? Definitivamente mudou. Viver todos os dias como se fosse o último. Na verdade, a definição de grandeza é viver todos os dias como se fosse o último. Porque você não terá arrependimentos e amará, estará presente, fará o que precisa fazer e, acredito, viverá com maior integridade. Isso aí, Ivani Hari, Legal, obrigado. obrigada. Te agradeço. Existe uma parte específica no cérebro que contém depressão e desânimo. E digamos que ele quer ir a algum lugar e descobre que pegou o caminho errado. Então essa parte do cérebro suprime a dopamina para que você não repita esse erro novamente. Então você não desiste, Isso mesmo. simplesmente não repete o Isso erro de mesmo. novo.